Oi, pessoal. Eu tava esperando acalmar os ânimos por aqui, porque o povo tá muito barulhento. Então, se no meio do vídeo tiver alguém gritando, chamando alguém, falando alguma coisa, relevem, como eu já disse, eu não vou editar, tá? E como nunca é diferente, estou eu na saga do meu cabelinho. Quem viu no Insta lá ontem teve evangelismo, e é isso que eu vim aqui para compartilhar com vocês. E o barulho da janela. Eu fiz umas trancinhas, aí marcou meu cabelo todo. Então, como eu costumo dizer pro pessoal, estou eu no cúmulo da excelência, mas aqui embaixo eu até gostei, ficou mais volume. Enfim, não sei nem como é que eu vou fazer hoje pra dançar, mas Deus sabe tudo e já tá tudo preparado, amém? Então, hoje eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi minha experiência, né? Eu saí ontem com o pessoal do Ministério Raiz, eu vou botar o arroba deles aqui embaixo também. E a gente foi para Boa Viagem, para a pracinha de Boa Viagem, aqui em Recife, para pregar o evangelho. Então, tipo assim, fazia um tempinho já que eu não saía, como é que eu posso dizer? Não das quatro paredes da igreja, né? Porque existe lá, eu já compartilhei com vocês, projeto social, e a gente também tem várias outras atividades com o pessoal, de sentar e conversar e ter esse, como é que eu posso dizer? Eu aprendi a desenvolver mais esse evangelismo, como é que eu posso dizer? Não sei. Mas, enfim, contínuo, né? A gente ter esse contato com a pessoa, não é que a pessoa já está ali, a gente chega. Então, vocês sabem tudo, tá lá. Quem não viu, tem um testemunho do Conexão Solidária no vídeo, eu vou linkar aqui no final do vídeo para vocês, tá bom? Então, eu voltei depois de um tempão, né, para fazer evangelismo pessoal. E lá a direção não sabia como é que ia ser, né? Cheguei lá com o pessoal e dividiram em grupos de 3 pessoas e a gente saiu abordando as pessoas. E foi muito interessante. Assim, eu vou contar a minha experiência. Eu estava com 2 pessoas, mas eu vou contar minhas abordagens, não tenho liberação para falar da deles. Mas também foi muito legal, porque já adiantando, eu aprendi outra estratégia de evangelismo, né? Porque, tipo, eu estava com uma pessoa e aí ele começou a falar de uma forma, já tô contando, não vou contar, desculpa aí, mas eu vou contar. É edificação, né? E, tipo, de repente alguém pode se identificar com essa estratégia e fazer também ser abençoado, enfim, abençoar outras pessoas. Mas aí, tô sentindo falar, vou falar, isso muito, não tô dizendo que é, então tá tudo certo. E aí, o que é que aconteceu, né? Ele trouxe, assim, algo novo pra mim, porque ele falou, tipo, de uma estratégia que, tipo assim, ele ora e Deus mostra pra ele quem é a pessoa especificamente, né? E traz uma palavra específica. Comigo já é diferente, né? Eu, geralmente, eu sinto, eu me movo como se Deus movesse meu corpo, assim, como na dança, né? Eu vou e eu dou de cara com a pessoa e tal. E aí, muitas vezes eu pergunto se eu posso orar por ela e eu começo a falar as coisas. E quando eu começo a falar as coisas, sempre tem a ver, entendeu? Então tem a ver com palavra de conhecimento e revelação, só que assim, era praticamente a mesma coisa, mas era diferente, entendeu? E eu achei muito legal. E teve uma hora que Deus ministrou assim pra mim, vai na vibe dele. E aí eu fui, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito assim, de dar direção, né? Minha amiga que sabe disso. Compartilhei as coisas com ela. É, vão por aqui e tal, não sei o quê. Então, geralmente, eu sou essa pessoa. E aí, ontem foi muito viajado, porque, tipo, eu não fui essa pessoa. Meu Deus, falando essas coisas. Mas, realmente, assim, foi uma experiência massa pra mim. Eu fui, como é que eu posso dizer, direcionada em alguns momentos, né? E conduzida nessa vibe. E eu achei muito interessante, porque teve uma hora lá que Deus me deu discernimento sobre uma pessoa, igual como Deus falou com ele. E eu disse, poxa, que massa. Eu até disse para ele, não, eu disse assim, eu estou aberta, eu quero aprender algo novo. Se realmente isso é uma estratégia e Deus tem isso, eu quero, né? Então, e aí, em outros momentos também aconteceu de fluir da forma que geralmente flui comigo, né, no pessoal, de ser direcionada e agora eu vou falar a minha experiência, e tinha um senhor lá, tipo, foi muito louco para mim, porque eu abordei praticamente 4 pessoas que têm a ver com aquilo que eu carrego, mas não é com aquilo que eu carrego espiritualmente, é aquilo que eu carrego como carreira, como profissão, né? Tipo, eu abordei 2 turistas, que inclusive eu levei o maior fora, mas depois eu conto isso. Eu abordei um senhor que estava vendendo city tour, passagens, essas coisas lá na pracinha, e a gente ficou lá conversando com ele, aí Deus também deu palavra de conhecimento e revelação. Nessa hora, aí, tipo, foi massa. E eu abordei uma senhora que ela estava fazendo arte. Ela estava sentada assim, fazendo umas pulseirinhas. Então Deus ministrou para eu orar por ela, abençoando o trabalho dela. Vê que massa.
E a outra pessoa, meu Deus, qual foi a outra pessoa? Se eu lembrar daqui pro final do vídeo, eu falo. Mas é basicamente isso. Teve mais alguém? Ah, sim, claro. Tinha uns meninos lá que estavam panfletando um espetáculo que ia ter, e eles são de um projeto social de dança, e eu conheço esse projeto. E eles estavam panfletando que ia ter o espetáculo deles. E aí os meninos abordaram ele e começaram a orar por ele, assim, e trouxeram palavras. Eu vi que estavam meio mover, só que eu fiquei mais pra lá, né? Só tinha homens e assim, mais nenhuma. Eu fiquei mais pra lá, eu não ouvi a conversa deles. E aí, quando foi no final, ele já ia saindo depois que eles oraram. E aí, isso foi muito impactante, porque Deus ministrou isso pra mim, vá até ele. Eu fui até ele. Quando eu olhei pra ele, aí ele olhou assim pra mim, ele já ia saindo. Aí eu disse: Ó, peraí, deixa eu falar uma coisa pra tu. Aí eu disse: Tá, eu falei claramente, eu vou dizer o que eu falei pra ele, tá? Eu falei assim: Olha, eu não ouvi nada do que vocês conversaram. Eu só ouvi o finalzinho da oração, assim, mas nem dava pra chegar nisso. E eu disse assim: Deus tá ministrando no meu coração pra lhe pedir perdão pelas pessoas que lhe magoaram na igreja, pelas pessoas que não foram aquilo que ele queria que fosse e trouxeram peso e culpa para você. Ele começou a chorar e na hora eu abracei, eu senti de abraçar ele. E aí eu disse: Eu posso dar um abraço? Ele disse: Pode. Eu abracei ele e aí eu fiz assim: Tu dança, né? Aí ele fez danço. Eu disse: Eu danço também. Eu sei que o que você faz é digno e louvável, né? Tipo, ele faz parte de uma companhia aqui no Recife. Então eu disse: é louvável, só que Deus, ele colocou esse talento nas suas mãos. Não é que você não vá usar, e é você e Deus, mas que você use para ele, que você use para que outras pessoas possam conhecer ele e serem abençoadas, amém? Aí foi muito impactante, assim, ele ficou chorando, tá? Ele foi embora, assim, depois a gente rodava 1000 vezes, que a gente rodou a praça 1000 vezes, gente, a gente andou muito, foi Deus mesmo. E você estava dizendo que a gente tá dando as 7 voltas aqui em Jericó, esse negócio tá sendo liberado, assim, e vinha a direção, nem era eu, viu, era o moço que tá. E aí a gente, quando via, encontrava outra pessoa, daqui a pouco rodar de novo, e a gente terminou, né, orando lá e compartilhando algumas coisas. Então, foi uma experiência muito boa, já trazendo, assim, né, das experiências que eu tive, essa primeira da moça, assim, eu sabia que ia ter uma resistência, porque ela era muito arrogante, tipo, eu não sei de onde ela era, mas ela era de outro lugar, assim, eu sabia que eu tinha que abordar ela. Mas eu disse pra ela: Ó, eu queria te dar uma palavra. Ela fez: Eu não quero ouvir, não. Eu tô apressada aqui, fica para outro momento. E saiu, ela é a irmã dela. E eu entendi que tinha coisa ali, Deus trouxe algo no meu coração com relação a ela. Também não sei se ela ia aceitar se eu falasse, mas aí eu senti de orar normal e, enfim, essa foi mais na vibe da revelação do que o menino falou, né? E o outro foi massa porque eu comecei a orar por ele e eu não sabia de nada. Eu só disse: Posso orar pelo senhor? O que vendia as passagens lá, gente, eu tô coçando, que vocês sabem, né? Tá coçando muito. E ontem, aí pronto, juntou tudo. E aí, eu disse assim: Eu posso orar pelo Senhor? Quando eu comecei a orar, veio o discernimento da casa dele. Eu comecei a abençoar a casa dele. Eu disse que ele era uma bênção para a família dele. Vê que viagem. E eu pensando: Meu Deus, eu vou pregar o evangelho. Como eu tô falando isso, cara? Enfim, eu disse: Ó, Deus está entrando com a mão dele através do seu testemunho. Ele vai tocar as pessoas que estão ali. Aí, quando acabou, eu disse assim: O senhor conhece a palavra? Ele fez: Eu sou cristão. Aí começou a falar: Gente, eu tô num mover de evangelizar crente ou desviado. Deus já colocou isso para mim: ou vem exortação, ou vem edificação, até para evangelismo. Nunca é, tipo, salvação rara. Meu Deus, desde que eu saiba para evangelizar, que é assim. Tá acabando o tempo, eu vou terminar. E aí eu sei que eu orei, aí ele ficou lá assim, ó. Quando eu comecei a orar, ele botou a mão assim, eu disse: Meu Deus do céu. E eu senti a presença, né? A gente chega a sentir, assim, e foi muito massa, foi muito diferente. E aí, enfim, né? Teve essa coisa das turistas dele, da senhora lá que eu abençoei, né? Já falei o trabalho dela. Comecei a conversar, na realidade, eu praticamente sentei do lado dela, fiquei de cócora lá. E ela fazendo a trancinha, eu disse: Eu também faço isso, eu fazia e tal, daquelas missões, eu não sei o que, mostrei que eu tava no braço pra ela. E a gente ficou numa conversa ali, eu perguntei se eu podia abençoar o trabalho dela, e veio isso, como se ela pudesse fazer outras coisas. Mas ela tinha escolhido estar ali de maneira honrada, e eu pedi para que Deus abençoasse a vida dela e o trabalho dela. Ela ficou muito impactada. E outra coisa que foi o moço da dança, né, que eu já contei o testemunho. Então é isso, gente. Sabe o que fazer no sábado à noite? Estávamos lá na feirinha de Boa Viagem, pregando, levando o evangelho de uma maneira nada convencional, ou talvez não convencional, mas tendo experiências com Deus e abençoando a vida das pessoas. E eu não estou falando isso para me gloriar, como eu sempre digo, né? Faça do seu tempo um veículo de Deus aonde você estiver. E foi isso que eu fiz no meu sábado à noite com o pessoal do Raízes. Deus abençoe vocês.